Olá pessoal, bem-vindo a mais esse vídeo. Bom, se você achava que a história do Banco Master ele parava no Banco Central, respira fundo aí porque agora a coisa ficou muito maior. O que a gente vai ver hoje aqui não é um caso isolado, não é um ruído de bastidor e muito menos é uma teoria conspiratória. A gente percebe que existe um padrão, porque primeiro surgiram as denúncias de pressão sobre o Banco Central e depois as ligações, os encontros, as tentativas de interferência. E agora, segundo a grande imprensa, a própria Polícia Federal também teria sido pressionada. A gente percebe aqui uma coisa importante, que quando diferentes veículos, com linhas editoriais diferentes, começam a publicar a mesma história, isso não acontece por acaso. A pergunta que fica é até onde vai o poder de um ministro da STF quando ninguém parece que está disposto a dizer não. Bom, presta atenção nesse vídeo porque a gente vai trazer informações que mudam completamente o peso desse escândalo. Que o Galípolo recebeu 6 ligações do Moraes num dia só para falar do Master. E a gente tem agora a Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo, dizendo que a Polícia Federal também sofreu pressão do Moraes a respeito do Master. A imprensa está largando a mão do Moraes. Eu vou te contar por quê e vou te dar detalhes dessa história que a Folha acaba de publicar. Bom, muito bem, o que diz a matéria aqui da Mônica Bergamo é o seguinte, ela fala, tô lendo, os banqueiros que afirmaram que para os jornalistas que o Moraes pressionou o Banco Central a respeito do Banco Master também disseram, as mesmas fontes também disseram ter ouvido de integrantes da Polícia Federal que o Moraes, que o magistrado também também manifestou ao órgão, à Polícia Federal, interesse no andamento das investigações a respeito do Master. Então ele teria procurado a Polícia Federal para saber como andavam as investigações sobre as fraudes no Master. E, segundo a coluna da Mônica Bergamo, o Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, negou o caso, mas, segundo as fontes da Mônica Bergamo, esse fato, a pressão na Polícia Federal, teria chegado até o Lula. E o Lula respondeu quando essa pressão chegou a ele, contaram a ele que a Polícia Federal estava sendo pressionada, ele disse, a resposta do Lula sobre o caso seria a seguinte: faça o que for necessário. Entende-se que faça o que for necessário em favorecimento do demandante, do Moraes, que estava solicitando. Repito, a Polícia Federal nega, essa história já está na cúpula da polícia, etc. Todo mundo disse, não, esses rumores estão realmente ocorrendo, mas é tudo mentira, nada disso aconteceu. Bom, o fato, como eu mencionei, é que a história só cresce. É impressionante como essa história, ela é, daqui a pouco, onde mais isso vai parar. Então há influência ou possível influência do Moraes junto ao Banco Central, a possível influência do Moraes junto à Polícia Federal, e as coisas vão se avolumando e a imprensa a velha mídia vai largando a mão do Moraes. Repito, a gente já teve o Estadão, a gente já teve o Globo, agora a Folha entra nessa discussão. E quando a velha mídia faz isso, ela faz isso com uma intenção. A intenção da velha mídia é rifar o Moraes. Parece que está claro. O Moraes está sendo rifado por aqueles que o criaram. O sistema que criou o Moraes está agora rifando o Moraes. Por quê? Porque ele já fez o trabalho dele, que era prender o Bolsonaro e tirar o bolsonarismo o máximo que fosse possível do tabuleiro político do ano que vem. Esse trabalho foi feito, agora eles querem rifar o Moraes, porque o Moraes é vamos dizer assim, uma pessoa que perdeu a noção. A imprensa, lembram-se, começou a dizer, olha, é importante que volte ao normal, é importante que o STF volte ao normal. Quando prenderam o Bolsonaro, é importante que volte ao normal, não voltou. E aí essa história começou a correr, de que o Moraes, ele teria essas influências. Então fica claro, primeiro, que a imprensa estava guardando, essa bala de canhão, a velha mídia estava guardando essa bala de canhão. Se o Moraes não voltasse ao normal, eles soltariam. Não voltou, agora estão soltando. Então vai ser muito difícil o Moraes se desvencilhar disso,
já que a imprensa praticamente inteira, a velha mídia inteira, foi para cima dele e parece que realmente o Moraes tem aí muito a explicar. Pessoal, com o que a gente acaba de ouvir nesse vídeo, a gente percebe a gravidade desse caso, né? A gente não está falando aqui de um comentário solto, nem de uma conversa informal. A gente está falando de pressão institucional, segundo fontes ouvidas pela imprensa envolvendo a Polícia Federal. E aqui tem um detalhe que a gente não pode deixar passar batido, né? Se não houvesse nada de anormal, por que essa informação teria chegado até o diretor-geral da Polícia Federal? E mais, por que esse assunto teria sido levado até o presidente da República? Quando alguém diz, faça o que for necessário, isso assim, pode significar duas coisas. Ou para investigar com rigor, ou para, entre aspas, resolver um problema político. E é exatamente esse ponto que começa a incomodar. Porque quando o Banco Central, Polícia Federal e o Palácio do Planalto entram na mesma história, a gente não está mais falando de um banco, a gente está falando do uso do poder. Agora, nesse segundo vídeo, ele ajuda a entender por que a imprensa, né, que por muito tempo protegeu o ministro Alexandre de Moraes, por que agora ela começa a soltar a mão. Saiu agorinha na imprensa que Alexandre de Moraes também pressionou a Polícia Federal para favorecer o Banco Master. Pausa para você digerir o que eu falei. O que eu tô dizendo é que além de ter tentado pressionar o Banco Central para ajudar o Banco Master, ele também teria pressionado a própria Polícia Federal. E eu vou te contar ainda como que o chefe da Polícia Federal teria reagido. Bora então direto ao ponto. A jornalista Mônica Bergamo, ela trouxe a seguinte bomba em plena véspera de Natal. Master, banqueiros e autoridades dizem que Polícia Federal também sofreu pressão de Moraes. Inacreditável. Os mesmos banqueiros e autoridades de Brasília que afirmam a jornalistas terem recebido informações seguras de que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, pressionou o Banco Central a favorecer o Banco Master, dizem ter ouvido de integrantes da Polícia Federal que o magistrado também manifestou ao órgão interesse no andamento das investigações sobre o caso. Gente, tudo indica que o começo das investigações da Polícia Federal contra o Master aconteceu em setembro de 2025. Será que agora o Moraes ele vai querer nos dizer que ele também queria falar sobre a Magnitsky com a Polícia Federal? Aquela que foi aplicada no final de julho? Não, né? É bom lembrar que durante esse período, o contrato da esposa do Moraes com o Banco Master, aquele de 129 milhões de reais, ainda estava vigente, estava valendo. Para que ele teria tentado fazer esse contato com a Polícia Federal sobre o Master, hein? A hipótese que vem à tona é de eventual interferência nas investigações. Foi nesse sentido, aliás, o título da matéria da Mônica Bergamo, dizendo que a Polícia Federal sofreu pressão de Moraes. Essa foi a palavra que ela usou. Mas e a reação do chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, hein? Bom, inicialmente ele teria falado com o Lula sobre o caso. Dá uma olhadinha aqui na matéria. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, teria inclusive informado o presidente Lula sobre o caso e teria ouvido em resposta: faça o que for necessário. Olha, sabendo do histórico aí do Lula, eu fico me perguntando, faça o que for necessário nas investigações para responsabilizar os criminosos ou faça o que for necessário para atender o Moraes, hein? O que você acha? Vai contando para mim aí nos comentários. Agora, gente, vamos pensar aqui, ó. Na hipótese de nenhum policial ter falado isso por Andrei Rodrigues, na hipótese disso ser uma mentira deslavada de alguém, por que o chefe da Polícia Federal iria comunicar ao presidente da República, hein? Não faz sentido. Mas publicamente o Andrei ele nega que o Moraes tenha conversado sobre esse caso com ele. Olha aqui, ó. Questionado pela coluna, o delegado-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, nega que tenha sequer conversado com Moraes a respeito do assunto. Eu já ouvi isso por aí, mas é mentira. O ministro Alexandre de Moraes nunca falou comigo sobre esse assunto, disse ele à coluna. Vocês notaram uma coisa aí? A matéria ela nunca disse que o Moraes falou especificamente com o Andrei Rodrigues. Será que a resposta aqui do Andrei foi também cuidadosamente dada para dizer uma possível verdade aí, que ele nunca teria falado com o Moraes sobre isso, mas escondeu outra verdade, que o Moraes teria falado com seus subordinados, com os investigadores? Isso aqui tá com o mesmo cheiro daquela nota cheia de furos e lacunas do próprio Alexandre de Moraes, que pareceu ontem uma desculpa esfarrapada.
O Andrei, ele pode ter se entregado falando isso, ou seja, o Moraes não falou com ele, Andrei, ok. Mas e com os outros policiais federais, hein? Fica parecendo aquele silêncio que fala. Não negar aqui parece soa confirmar. Por que ele não negou categoricamente? Só o tempo dirá. Mas a pressão da panela tá aumentando cada vez mais. E eu tô achando que o Moraes pode até comer caviar e lagostas hoje à noite com os milhões que eles ganharam do Master na ceia de Natal. Mas isso tudo tá dando uma baita indigestão para ele. Bom, pessoal, com esse vídeo, ele ajuda a gente a entender como que fecha esse quebra-cabeça, né? Não é um jornalista isolado, não é um veículo específico, a Globo, o Estadão ou a Folha. Quando a chamada velha mídia, quando ela começa a apontar na mesma direção, é porque alguém virou peso morto aí para o sistema. A sensação é bem clara. O Alexandre de Moraes, ele deixou de ser um ativo e passou a ser um problema para o sistema. E quando isso acontece, aí a blindagem simplesmente some. As informações guardadas começam a vazar, as reportagens aparecem em sequência, que é o que está acontecendo agora, né? O ponto central aqui não é nem questão de direita e esquerda, né? É algo muito mais básico, que seria ninguém, né? Absolutamente ninguém pode usar o cargo para interferir em investigações ou então para pressionar instituições do Estado, que no caso aí seria a Polícia Federal e o Banco Central, né? Se tudo isso for mentira, a resposta vai de rápido, né? Com processo, censura e investigações contra quem publicou isso. Isso o Moraes sabe fazer bem. E se não vier, vamos se preparar porque esse escândalo ainda está só no começo. Agora eu quero saber de você. Isso é coincidência ou a gente está assistindo à queda de uma das figuras mais poderosas do país? Escreve aqui nos comentários e fica atento, porque o próximo capítulo promete ser ainda mais pesado.